Oiê! Vamos para mais um devocional comigo? Hoje nós vamos falar sobre promessas. Você tem promessas da parte do Senhor? Foram liberadas palavras ao seu respeito, a respeito da sua casa? Se sim, fique nesse vídeo porque Deus vai falar com você. Eu acredito que todo mundo que é cristão, que crê em Deus, que serve a Deus, e até mesmo pessoas que não servem a Deus, mas que vão à igreja, já recebeu uma palavra da parte do Senhor, já receberam palavras proféticas sobre suas vidas. E como é bom nós recebermos palavras da parte do Senhor, como é bom nós ouvirmos Deus liberar promessas, liberar planos a nosso respeito e dizer para nós que vai cumprir com esses planos, com essas promessas. É muito bom. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, nós vamos, talvez, muitas vezes, nos esquecendo dessas promessas, nos esquecendo dessas palavras que foram liberadas. Ou talvez nós não esquecemos, mas não acreditamos mais. Deixamos de acreditar, deixamos de crer, deixamos de orar por aquilo, deixamos de nos prontificar a viver aquilo e vamos deixar passando abatido cada palavra, cada promessa, profecia que fora liberada a nosso respeito. E no devocional de hoje eu quero falar com vocês acerca dessas promessas esquecidas, acerca de palavras que foram liberadas sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque Deus tem queimado muito ao meu coração a respeito da necessidade que nós temos urgente de protegermos, de conservarmos as promessas dele acerca das nossas vidas. A necessidade urgente de nós mantermos guardadas as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas. Importa que eu e você venhamos guardar, venhamos proteger tudo aquilo que Deus já nos prometeu e ainda talvez não foi cumprido, ou se foi cumprido, ainda assim devemos permanecer guardando e protegendo, zelando aquilo que Deus nos confiou. E o nosso devocional está baseado no livro do Êxodo, capítulo de número 2, aonde eu vou ler aqui 3 versículos com vocês, que é do 1 ao 3, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margens do rio. Bom, vou ler somente até aqui, porque eu acredito ser suficiente para nós refletirmos acerca do quesito promessa, do quesito palavra liberada. Bom, nós vamos aqui, ou melhor, nós estamos aqui diante da história do nascimento de Moisés, aonde a Bíblia retrata o fato da sua mãe ter guardado ele após o seu nascimento, ter protegido ele após o seu nascimento por 3 meses. Mas protegido do quê? Guardado do quê? Quando nós vamos analisar o contexto deste capítulo anterior, o contexto nos diz que havia uma sentença de morte acerca de todas as crianças que nascessem de mulheres hebreias no sexo masculino. A Bíblia diz que todo menino deveria morrer. Esta era a sentença dada pelo faraó da época. E nisto, esta mulher, ela concebe, ela dá à luz, mas diante de uma sentença, ela decide guardar, ela decide proteger o menino, mesmo que havia uma sentença, mesmo que havia uma palavra de morte liberada. Porque da mesma maneira com que existem palavras de vida liberadas da parte de Deus sobre nós, em contrapartida vão existir palavras, sentenças de morte acerca daquilo que Deus liberou a nosso respeito. A Bíblia diz que essa mulher decide guardar essa criança por 3 meses. E quando ela não consegue mais guardar essa criança, ela decide então criar uma arca, fazer uma arca de junco, betuma esta arca, ou seja, ela reveste essa arca e põe o menino nela e lança ele às margens do rio, porque ela entende que a arca vai protegê-lo até aonde ela não conseguir mais protegê-lo, porque ela não tinha mais esse poder de proteger, porque o menino estava crescendo, ele iria chorar, ele iria resmungar, ele iria dar birra e assim por diante, né? Nós sabemos como funciona.
Mas eu não quero falar aqui apenas disso. Eu quero encorajar você que está vendo esse vídeo a guardar o menino, a proteger o menino, a conservar o menino. E quando eu digo menino, eu digo a promessa. Eu digo as palavras liberadas sobre a sua vida. Quem sabe você até aqui já havia desistido daquilo que Deus disse lá atrás, daquilo que Deus falou lá atrás. Mas hoje Deus me traz até você através deste vídeo para que você venha conservar a promessa, para te encorajar a proteger a promessa, a palavra que foi liberada ao seu respeito. Talvez você diga, Jennifer, mas existem tantas sentenças de morte acerca das promessas de Deus em minha vida, existem tantas sentenças de morte acerca dos meus sonhos, dos meus planos, que o Senhor disse que os cumpriria, que os faria em minha vida ser realidade. Existem tantas sentenças e Deus está dizendo para mim e para você, da mesma forma que existem sentenças de morte, da mesma forma que existem palavras de maldição acerca daquilo que eu disse para você que você viveria, hoje eu estou te dando estratégia para guardar, para proteger, para conservar a palavra liberada, a promessa liberada. Aquela mulher foi vítima de uma sentença de morte, mas ela também teve a estratégia dada por Deus para conservar o seu filho. E desta forma nós podemos aplicar essa palavra sobre as nossas vidas. Da mesma maneira com que existem sentenças acerca da nossa vida, acerca das promessas de Deus em nossa vida, acerca das profecias que foram liberadas em nossas vidas, acerca das promessas que estão contidas aqui na palavra de Deus, acerca das nossas vidas, com respeito às nossas vidas. Deus hoje também está nos dando estratégia para guardar essas promessas. Ele está nos revestindo de capacidade para proteger as promessas que foram liberadas da parte dele. Aquela mulher viu formosura. A Bíblia diz que ela viu formosura no menino. E logo após a Bíblia diz que ela esconde o menino. E eu quero te encorajar, através deste devocional de hoje, a voltar a enxergar beleza naquilo que Deus disse. A voltar a enxergar beleza, formosura naquilo que Deus já liberou na sua vida lá atrás. Nas promessas que foram feitas por Ele na sua vida lá atrás. Talvez você deixou de ver beleza naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu. E por este motivo, as promessas têm se tornado vulneráveis e estão correndo risco de morte, porque existem sentenças sobre elas. Mas hoje eu profetizo sobre a sua vida que Deus está trazendo de novo visão acerca das promessas dele a você. Deus está trazendo visão, Ele está tirando as escamas dos seus olhos que outrora estavam impedindo você de enxergar a beleza nas promessas. Outrora estavam impedindo você de enxergar a graça da palavra que foi liberada. Para que você volte a proteger, para que você volte a guardar, para que você volte a manter a promessa liberada, a palavra liberada ao seu respeito. Amém? Este foi o nosso devocional de hoje. Guarde o menino, ou seja, guarde a promessa e Deus estará com você. Amém? Deus te abençoe.